para baixo, né? E então eu até cheguei a conversar com muitas pessoas de outras igrejas, né? Porque o meu líder mesmo, né, da minha igreja, né, ele é um profeta e ele falou para mim que não era de Deus aquele relacionamento. E quando ele falou essa verdade para mim, como que o meu coração queria que fosse aquele jovem, né? Como a minha carne desejava aquele jovem, queria que fosse aquele jovem, então eu não aceitei, né? Ele falar para mim que não era de Deus. Eu simplesmente me rebelei, né, contra aquilo que ele falou, né? E me afastei até mesmo do ministério, que é o meu ministério, que é o que eu, né, o que Deus me chamou para fazer parte dele, o que Deus me incumbiu, né? E eu me afastei das pessoas do ministério que Deus, né, me colocou, me afastei do meu líder, porque ele falou uma verdade para mim. Que ele falou que não era de Deus, né, que Deus não se agradava daquele relacionamento, né, e que aquele relacionamento ia me afastar de Deus. Porém, eu desobedeci, né, e acabei me envolvendo com esse jovem, né, a ponto de quase me casar. Eu ganhei alianças, né, caras do meu pai, né, que acabou me dando esse par de aliança, né, e eu cheguei quase a me casar com esse jovem. Planejei casamentos e tudo, né, e esse jovem, ele vivia mais preso na cadeia. Eu visitei ele por muitos anos em porta de cadeia, a gente planejou se casar, ficar juntos, muitas coisas. Só que esse jovem me atrapalhava de buscar a Deus, e o meu coração queria buscar Deus. A minha vontade era estar na presença de Deus, era continuar com aquele meu legado que Deus me chamou, era continuar obedecendo a vontade de Deus, era continuar fazendo a vontade de Deus, e aquilo me entristecia muito, né? Porque às vezes que ele vinha na igreja comigo, né? Às vezes que ele conseguia vir nos cultos comigo, a gente vinha brigando para os cultos e voltava para casa brigando, porque ele, né, inventava todo tipo de conversa, né? Ele falava que eu gostava do pastor, que o meu pastor era bonito, e que eu saía com o pastor, e ele tinha ciúme do meu ex-marido, que também estava lá na igreja, e ele julgava todo mundo, e ele me culpava de tudo. Mas no outro dia, né, no outro dia ele me agradava, ele era o Dom Juan da minha vida. Esse homem fez tudo que nenhum homem fez para mim. Sabe aquele homem dos seus sonhos, que toda mulher sonha? Um homem que te dá flores, um homem que te dá chocolate, um homem que quando tá tudo bem, ele fala aquelas palavras mais belas, lindas e maravilhosas, que seduz você, que deixa você aos pés dele. Ele era esse tipo de homem, né? Era o homem da minha vida, era o homem que eu queria, era o meu Dom Juan. E eu estava disposta a abandonar tudo para ficar com esse homem. Mas de repente eu comecei a orar e pedir para Deus, né, me mostrar se era verdade aquilo que o profeta tinha me falado, né, que Deus não queria ele comigo. E Deus começou a abrir meus olhos, né? E Deus começou a me mostrar quem realmente era aquele cara, o que realmente ele pensava sobre mim, né? Que tipo de pessoa, né, eu era para ele. Então eu só era uma marmita, eu só era ali um refúgio que ele tinha de toda aquela vida promíscua de pecado que ele gostava de viver, né? E e eu me iludi muito por causa das vezes que ele estava bom, ele me trazia flores, né? Ele me tratava igual eu sempre quis ser tratada, com palavras doces, né? Com coisas materiais que me seduziam, né? E a paixão da carne, que era muito forte, né? Como diz o povo aí no mundo, a química era muito forte entre nós, né? E eu, fui me iludindo. Mas graças a Deus, né? Quando eu abri os meus olhos, o Senhor começou a me ajudar, e eu comecei a orar e pedir para Deus me mostrar se esse homem era de Deus para a minha vida, né? E Deus começou a me mostrar tudo, todas as realidades que eu precisava saber, tudo que ele pensava sobre mim, né? As mulheres que ele saía porque ele me traía com um monte de mulherada, e eu perdoava e aceitava de volta por causa da minha carne, né? Por causa que ele conseguia me agradar com as palavras doces e com as atitudes que ele tinha depois. Então, eu agradeço a Deus, né, e agradeço ao meu líder, o profeta Rony, que me ajudou muito a abrir os meus olhos, né. E
de alerta para você, mulher de Deus, que está dentro da igreja, que está buscando o Senhor, que está firmado em Cristo, né? Mas que está sozinha, né? Que está precisando, né? De um homem de Deus, ou que talvez você esteja até orando por isso. Eu vou falar para você: vigia, né? Abra os seus olhos e procura uma pessoa que realmente seja de Deus. Vai para o seu joelho no chão, né? Fala com Deus o tempo que for preciso para Deus te mostrar todas as verdades, né? Porque tem muito homem, né, querendo uma mulher de Deus, mas ele mesmo não quer ser de Deus, né? Esse jovem que eu me envolvi, ele conhecia toda a Bíblia, falava bonito da palavra de Deus, falava palavras bonitas, gostava até de pregar. Ele gostava até de pregar. Ele gostava de louvores, né? Claro, porque a alma dele também é de Deus e estava carente, precisando de Deus, né? Porque ele vivia num mundo muito triste de pecado. Então, a alma dele gritava socorro. Então, ele encontrava um abrigo nisso. E eu servia a Deus, eu orava por ele e tudo mais. Mas, irmãos, eu cheguei a fazer jejum mesmo, assim, jejum muito forte, consagração muito forte para Deus me conceder esse relacionamento. E eu questionava Deus e falava: Deus, por que o Senhor não cura ele, não liberta ele para mim, né? Por que o Senhor não faz alguma coisa na vida desse jovem para ele ser meu e tal, né? E Deus sempre me dava palavras dentro da Bíblia dizendo que não era vontade dele, né? Que aquilo lá ia me separar de Deus, me afastar de Deus, e que eu ia estar colocando aquele jovem em primeiro lugar, né, no meu coração. E aquilo ia me afastar de Deus, e realmente era pura realidade que Deus estava me falando, porque no tempo que eu resolvi morar com ele, viver uma vida com ele, foi o tempo que eu mais me afastei de Deus, né? Porque por causa das palavras que ele me falava, e aí eu queria ficar bonita para ele, eu queria impressionar ele, né? E eu queria estar atrás dele, junto com ele sempre, né? Queria agradar aquele homem. Então, você passa a agradar um pedaço de carne, você passa a agradar um homem, né? E você se esquece de Deus. Então, é na onde que eu comecei a ver que aquilo estava errado, né? Que realmente, né? Por mais que ele pregasse bonito, falasse bonito, mas ele não tinha um relacionamento com Deus e não queria andar no mesmo caminho que eu queria caminhar, que era com Deus, né? E agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. E eu paguei o preço, né? Ele virou um tormento tão grande na minha vida, um tormento tão grande na minha vida, que eu enfraqueci de uma forma, né? E eu fiquei no chão como um tapete, de tanta humilhação que eu sofri, né? Através das palavras, das atitudes desse homem. Ele virou um tormento na minha vida. Mas Deus, ele foi abrindo os meus olhos, e nesse meio tempo, né, eu me voltei para Deus, né? Conversei com ele, resolvi me afastar e voltei para o meu caminho onde Deus tinha me colocado. Me posicionei novamente, né? À vontade de Deus. Resolvi aceitar a vontade de Deus para minha vida. Voltei para o foco e fui buscar em Deus, né? Quem realmente Deus queria do meu lado. Hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento estabilizado em Deus, né? Firme em Deus. O Senhor me curou daquela paixão carnal que eu tinha. E hoje, né, eu tenho um relacionamento estável na presença de Deus. Amém? Então, que sirva de alerta para você, mulher de Deus, esse meu testemunho. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua atenção, né? E que o Senhor, o Espírito Santo, venha abrir os seus olhos se por acaso você estiver passando por uma situação parecida com essa, se enganando, achando que é um homem de Deus. Amém? Fiquem todos na graça, na paz, que Deus abençoe suas vidas, né? E que esse testemunho possa ajudar, né, você a abrir os seus olhos na presença de Deus.